Olá, alunos do sétimo ano. Sou a professora Ângela e venho mais uma vez comentar um pouquinho sobre o material de complementação desta semana, que vai de 15 a 19 de junho. Vamos lá? Bom, nós começaremos o nosso material lá na página 10 e falaremos de um tema bem interessante, que será sobre a água. Então, pergunto a vocês: vamos pensar em quais as atividades do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nós utilizamos a água? Vamos parar para pensar e refletir. Em quais delas a água está presente? Bom, a água está presente em diversas atividades do nosso cotidiano, como tomar banho, lavar as nossas mãos, saciar a nossa sede, fazer comida, molhar as plantas, lavar roupa, limpar a casa e diversas outras atividades que são corriqueiras e diárias, né? E principalmente nesse período de pandemia, né? Lavar as mãos está sendo bem efetivo. Então, se formos refletir, entenderemos que a água é um recurso natural essencial para a sobrevivência de todas as espécies que habitam o nosso planeta. No nosso corpo, por exemplo, ela atua como veículo para a troca de substâncias, transportando substâncias, também para a manutenção da nossa temperatura corporal e também para a temperatura do ambiente. Nós temos na nossa composição corporal cerca de 70% da nossa massa corporal é composta de água. Além disso, ela é considerada um solvente universal e é uma das poucas substâncias que encontramos na natureza nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Então, é impossível imaginar nosso dia a dia, o nosso cotidiano sem ela, né? O que vocês acham? É claro que a gente não consegue imaginar a nossa vida sem a água. Então, vamos parar para pensar. Será que essa água ela está disponível de forma acessível em todos os lugares do nosso planeta? Vamos ver, vamos seguir. Bom, para entendermos isso tudo, nós precisamos compreender que o nosso planeta azul ele é constituído por cerca de 3/4 da sua superfície de água, ou seja, cerca de 70% da superfície do nosso planeta é composta por água. Os outros 30% é composto pelos continentes, pelas ilhas e tudo mais. Ou seja, a maior parte do nosso planeta é composto por água. Mas nem toda essa água que está disponível no nosso planeta, ela é própria e está acessível para o nosso consumo. Desse percentual, desses 70%, cerca de 97,5% dessa água existente no mundo todo, ela é salgada. Ou seja, ela estará compondo os mares e oceanos e não será adequada ao nosso consumo direto. Apenas 2,5% dessa água é que será doce. Desses 2,5% de água doce existentes, 68,9% dela é de difícil acesso, ou seja, ela estará concentrada nas geleiras e calotas polares, estando inacessível, porque estará em estado físico sólido em locais inacessíveis. 30,8% dessas águas serão subterrâneas, ou seja, estarão armazenadas em aquíferos, e somente 0,3% serão encontradas nos rios, lagos e atmosferas, sendo possível acessá-las, né, sendo mais acessíveis, e também tendo a possibilidade de ser potáveis. Assim, o uso desse bem precisa ser muito bem pensado para que não prejudiquemos nenhum dos diferentes usos que ela tem para a vida humana, né? Não só para a vida humana, mas também para a vida de todos os outros seres vivos no nosso planeta. Pelo percentual de água potável, né, de água
próprio ao consumo ser bem pequeno, esse bem precisa ser muito bem preservado. Aqui, conseguiremos visualizar que o Brasil é o país que mais detém recursos renováveis de água doce, cerca de 13,22%. E essa informação só diz respeito a apenas o volume de água doce existente no nosso país, não levando em conta a qualidade dessa água, a sua potabilidade, até mesmo a dificuldade de acesso a ela. Além disso, a sua distribuição entre os estados no nosso Brasil ocorre de modo desigual, não é uniforme. Nessa outra imagem, é possível observar que a água não está limitada às fronteiras políticas dos países do Brasil, aqui com toda a América do Sul. Quase metade da superfície terrestre é formada por bacias hidrográficas, de rios compartilhados por 2 ou mais países. O Brasil compartilha cerca de 82 rios com seus países vizinhos, incluindo importantes bacias como a do Amazonas e a do Prata, além de compartilhar os sistemas de aquíferos Guarani e Amazonas. Também possuímos os maiores aquíferos do mundo, o Guarani, localizado na região centro-oeste, sul e sudeste, e o Alter do Chão, localizado na região norte. Esse cenário mostra que o Brasil possui riquezas naturais diversas, tanto acima, com ecossistemas ricos, quanto abaixo do solo, com gigantescas reservas de água doce subterrâneas. Nesse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre o consumo da água, que é muito mais fácil, né, a gente afirmar que a agricultura ela é uma das maiores consumidoras de água, da água, do que também admitir que os centros urbanos também têm uma grande parcela de consumo, né? Não só os grandes centros, mas também os médios e de pequeno porte, que também são responsáveis por grande parte do consumo, e não só isso, mas também a deterioração dessa água doce. Isso vai ocorrer em função da desinformação do público a respeito dos dados de consumo dessa água. As águas são utilizadas para o consumo, né, são retiradas dos rios, lagos, represas e também dos aquíferos, conhecidos como águas de interiores. E, segundo os dados da Organização das Nações Unidas, o consumo de água é dividido entre uso doméstico, que nesse gráfico aí que vocês podem ver, está sendo mostrado, esse gráfico em forma de pizza, está equivalendo o uso doméstico a 8%. O uso industrial, em torno de 22% de água, e o uso agrícola, né, na agricultura, em 70%. Esse outro gráfico, a gente vai observar o consumo de água equivalente a cada produto consumido. Ou seja, a água ela não é só utilizada por nós no nosso cotidiano diretamente. Ela é utilizada também indiretamente através do nosso consumo. Observando nesse gráfico, a gente consegue observar que a carne do boi, por exemplo, 1 quilo de carne do boi, ele tem um consumo elevadíssimo de água para até essa carne chegar ao nosso consumo. Não só ele, a manteiga também, ou seja, esses produtos consomem água indiretamente. E somente com investimentos e conscientização da população, das indústrias e, de uma forma geral, de todos, que seria possível reduzir o consumo dessa água e também reduzir os custos nas produções, para que a gente tenha uma minimização e um cuidado maior com esse recurso natural. Aqui nós vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos da Água. Ela foi elaborada pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, né, em 22 de março de 1992, e teve como objetivo gerar um debate e reflexões sobre a escassez da água em vários lugares do planeta. Naquela época, a ONU já identificava o desperdício dessa água, a sua contaminação de mananciais e a falta de acesso à água potável em algumas regiões
também foram alguns dos pontos mencionados nessa declaração. Então, aqui nessa declaração, a gente tem 4 artigos. O primeiro artigo fala que a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. Todos nós somos responsáveis por esse bem precioso, que é a água. Artigo 2º. A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela, não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura, ou seja, sem a água não existiria nada. Artigo 4º. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Então, a preservação do nosso planeta, essa homeostase, que é esse equilíbrio do nosso planeta, ele somente vai ocorrer se a preservação da água ocorrer. Artigo 7º. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. Então, a gente não deve deteriorar, danificar essa água, e sim consumi-la com cautela, com consciência, de forma sustentável. Conhecendo esta declaração e entendendo a importância da água para a vida no nosso planeta, você pode fazer o uso desse recurso de maneira mais adequada, mais suave, utilizando soluções e medidas de economia para otimizar o seu consumo. Esse documento tem a finalidade de alertar e conscientizar a população como um todo, levando todos a construir uma nova mentalidade sustentável que busque o desenvolvimento que considere o ambiente como parte fundamental desse processo. Você já faz a sua parte? Você faz a sua parte? Será? Vamos pensar um pouquinho e tentar fazer cada um a nossa parte. Aqui nós falaremos um pouquinho sobre o ciclo da água. Que na natureza, a água se encontra em uma contínua circulação. Esse fenômeno é conhecido como ciclo da água ou ciclo hidrológico. A água dos rios, oceanos, lagos, da camada superficial dos solos ou das plantas evapora por ação dos raios solares. O vapor formado vai constituir as nuvens que, em condições adequadas, condensam-se e precipitam-se na forma de chuva, neve ou granizo. Parte da água das chuvas infiltra-se no solo e outra parte escorrega pela superfície até os cursos de água ou regressa à atmosfera pela evaporação, formando novas nuvens assim. A porção que se infiltra no solo vai abastecer os aquíferos, reservatórios de água subterrânea, que por sua vez vão alimentar os rios e os lagos. Na página 10, vocês terão atividades relacionadas ao desperdício da água no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E na página 11, é sugerido que vocês ouçam a música Planeta Água, de Guilherme Arantes, e reflitam sobre alguns assuntos, algumas questões abordadas que estão ligadas ao tema que nós conversamos nessa aula. Aqui trago uma frase para a gente refletir, que cuidar da água é essencial para preservar a vida, não só a nossa, como a de todos os outros seres vivos que habitam o nosso planeta. Então, que todos nós façamos a nossa parte. Dessa mesma forma, precisamos fazer a nossa parte em relação à pandemia do coronavírus, seguindo todas as recomendações, saindo somente se necessário e tendo uma rotina diária estabelecida, com um momento separado para os estudos e também para a diversão. Porque nesse momento nós devemos redobrar nossa atenção com nossa saúde física, mental e também social, para que logo isso tudo passe e nós nos reencontremos. Então, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!